Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao podcast do Jaiminho. Aqui não teremos só podcasts e entrevistas, teremos assim conversas impactantes, como pessoas assim que ninguém esperava. Aqui vocês vão rir, chorar, brincar, divertir-se, vão aprender coisas novas, histórias novas de pessoas assim que eu já disse, improváveis. Mas hoje não é uma entrevista qualquer. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu já vi cair, chorar no silêncio, levantar, mas mesmo assim depois de tudo, sempre continuar. E eu queria fazer umas perguntinhas, mas antes de tudo, bem-vinda, mãe. Obrigada, filho. É muito especial estar aqui com você, podendo partilhar essa história com você e principalmente iniciando o seu primeiro podcast. E eu declaro que é o primeiro de muitos na sua vida. Amém. Obrigado. Posso então começar a fazer as perguntas? Pois, fique à vontade. Pergunta, uma em duas, pronto. Mãe, o que te levou a escrever o livro O Agir de Deus na Minha Vida e em que momento tu entendeste que a tua história poderia ensinar, mas não governar a tua vida? Uau, bela pergunta. Obrigado. Há muitos anos eu tenho o desejo de contar a minha história de vida. Realmente é uma história muito pesada, de abandonos, de humilhações, de rejeições, e essa história eu começava a escrevê-la, só que chegava um momento eu bloqueava. Por quê? Ao escrever, reviver essa história da minha vida, despertava gatilhos em mim. Gatilhos de mágoa, de revolta, de dor. E aí eu bloqueava. Compreendo. Eu não conseguia prosseguir, né? Eu queria contar a minha história, mas não como uma vítima. Não como uma coitadinha, ou não como alguém olhar e falar, nossa, que vida que ela teve. Eu tive. Como uma vitoriosa. Né? Exatamente. E eu não costumo dizer que eu não tenho passado, eu tenho testemunhos. Uau. E foi isso que aconteceu aqui. Esse livro é um livro repleto de testemunhos, é a minha autobiografia, onde eu conto da minha infância, como eu relatei, histórias bastante pesadas, mas... Em que momento que eu entendi, né, que essa história poderia ensinar, mas não governar a minha vida? Foi no momento que a minha mente foi renovada através da palavra. A palavra do Senhor, sabe? Eu fui para uma escola, um centro de treinamento bíblico chamado Rema, em Lisboa, e comecei também a frequentar a igreja cristã Casa da Fé, do pastor Arthur e da Dani, e ali eu fui muito transformada, tanto na escola Rema quanto na igreja, né, na palavra ministrada ali, porque foi uma palavra que libertou, uma palavra que transformou. E o momento exato, como você perguntou, né, finalizando essa pergunta, que essa história minha poderia ensinar e não governar, foi a primeira matéria do Rema, que foi a matéria Realidade da Nova Criação. Eu entrei naquela escola, filho, com uma mochila cheia de pedras, sabe? E cada matéria ali é uma pedra que eu fui tirando. Fui ficando mais leve. E a primeira foi a que me impactou. Por quê? A realidade da nova criação. A partir do momento que você nasce de novo, você recebe o Espírito Santo de Deus. O teu espírito é recriado. E você já não é mais aquilo que fizeram com você. Tudo passa a ser novo na sua vida. Você passa a ter a autoridade de Cristo. E na realidade da nova criação, além de nós aprendemos que nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos num corpo. Então eu recebi Jesus, meu espírito foi recriado, mas a minha alma ainda precisava ser renovada, ainda precisava ser transformada. Porque a alma são as emoções, né? São os sentimentos. E como eu relatei,
Eu trago ali, né, uma bagagem muito pesada. Acho que já ficou para trás. Em nome de Jesus ficou para trás e eu tomei posse dessa palavra e através desta palavra foi que eu também consegui escrever. Sabe por quê, Jaime? Por quê? Por eu alimentar muito a minha alma, as minhas dores, muitas vezes eu me vitimizava. Eu era uma coitadinha. Então tudo que eu começava eu não conseguia prosseguir. E essa palavra trouxe uma transformação enorme na minha vida. Enorme. Olha, eu já era terapeuta há 30 anos. Hoje falta alguns meses para me formar psicanalista clínica. Uau! Já atendo Uau. pessoas. Bom. Fiz o treinamento bíblico do Rema, esse que eu estou relatando, maravilhoso. Terminei o Rema, estou concluindo, quase concluindo, faltam uns meses, para a escola de ministro. Eu estou cursando, né, Sim. frequentando a escola de ministros. E não escrevi apenas o agir de Deus na minha vida. Eu escrevi também um livro sobre esta palavra que eu estou relatando, o Rema. Nesse livro Rema eu conto testemunhos, o que cada matéria fez na minha vida. Uau. Muito bom. Então vamos para a próxima pergunta. O que é que tu dirias hoje para alguém que está a ouvir e acha que a história dele já acabou? O que eu diria hoje para as pessoas que estão a ouvir achando que a história acabou? O teu passado não define o teu futuro. Você não é aquilo que fizeram com você. Você é aquilo que você decide ser. Uau, muito bom. Muito bom. E assim, no que é que tu te inspiraste assim para escrever esse livro? Inspirei que, como eu fui curada, como eu fui transformada, como a palavra de Deus me renovou a minha mente, nas minhas finanças, na minha mentalidade. Eu descobri a autoridade que eu tenho em Cristo, eu descobri que eu sou justiça de Deus, eu descobri que eu sou próspera, e eu descobri que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Isso foi muito poderoso na minha vida. E eu não quero guardar isso só para mim. Eu quero partilhar isso com o mundo. Porque tem pessoas que estão sofrendo pelo que o pai fez, pelo que a mãe fez, pelos traumas, pelos maus tratos. Liberta. Liberta. Quem gosta de passado é museu. Joga fora esse lixo. Faça você. Se você não veio de uma família saudável, faça você a sua família saudável. Uau! Hoje eu tenho 2 filhos maravilhosos, um está aqui à minha frente me entrevistando, o outro está nos Estados Unidos. Que um dia irei fazer um podcast com ele, vejam lá. Com certeza, e graças a esse filho, meu primogênito, também, né? Não, tô brincando. O apoio dos dois, né? E o Danilo, que foi uma peça-chave para me levar para esse caminho. Foi ele que me apresentou a escola Rema, ele que tem intercedido durante 10 anos pela minha vida. Obrigado, meu amado filho. Esse aqui que está do meu lado é o meu apoio nesses anos todos, fez o Rema comigo. Oramos juntos, jejuamos juntos, louvamos juntos. Rimos, choramos, choramos, brincamos, tudo junto. Tudo. E quando às vezes a minha alma ainda gritava, não vou conseguir, e ele, você é uma vitoriosa mulher. Vai orar que tu consegues. Tu podes tudo, mulher. Então eu até faço um comentário aqui no livro, com esse jeitinho profético dele. Ele me dava aquele chacoalhão e eu falava, alma, volta para o seu lugar. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Você que está aí me ouvindo, não é sobre religião, não é sobre igreja, é sobre o Deus Todo-Poderoso. É sobre o Criador do céu e da terra. Querido, mas eu tenho Deus. Deus não invade a tua vida. Ele não invade a tua vida como o inimigo vem, invade e afeta a tua vida. Deus está, a palavra diz, eis que estou à porta e bato. Não é? Então, você tem que abrir.
E como é isso? É você dizer agora, Senhor, entra na minha vida, entra no meu coração, perdoe os meus pecados, eu entrego a minha vida ao Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Faça essa confissão de fé e você vai sentir a diferença. Quando você fizer esta oração, você vai receber o Espírito Santo de Deus. E a partir daí, tudo vai se fazer novo na sua vida. Aí, cuidado com a sua alma, hein? A alma, ela vem todos os dias. Igual... Existe... Desculpa. Não, eu peço desculpa. Igual ela diz-me quase todos os dias, quando eu estou chateada ou isso, o passarinho pode até passar, mas ele não pode fazer ninho. Muito bem. Quanto mais. Muito bem mesmo. E o que o Jaiminho falou é uma grande verdade. O pensamento vem na nossa mente. E eu costumo dizer, é o passarinho, ele passa, mas não deixa ele fazer ninho. Um exemplo. Vem de manhã, ai meu Deus, eu tenho aquelas contas para pagar, eu não vou conseguir. Ao invés de ficar, eu não vou conseguir. Eu declaro, minhas contas estão pagas. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Uau! Ai, eu tô tão triste hoje. A alegria do Senhor é a minha força. Amém, aleluia. E antes de finalizarmos, eu gostaria de fazer só mais uma pergunta, posso? Com certeza. Duas mais ou menos, pronto. À vontade. A pergunta é, mãe, houve um momento que tu percebeste, se eu não mudar agora, essa dor vai me acompanhar para sempre? Como foi esse momento? Sim, eu tive que me posicionar realmente, porque eu já tinha entregado a minha vida para Jesus, né, há muitos anos atrás, mas foi na época de Noé, ou seja, a lei, né, é o que muitos aí pregam, né, que Deus castiga, que Deus condena, que Deus julga, Não, Deus é amor, Deus é amor, tudo está feito, basta você tomar posse, né? E me deu assim, o que você falou? Então, e se eu não mudar agora, essa dor vai me acompanhar para sempre? Exatamente. E como foi esse momento? Exatamente. Se eu não mudar agora, essa dor vai... exatamente. E foi quando eu me posicionei, né, como eu relatei, e tudo mudou na minha vida. Tudo. Tanto que esse livro aqui, o Rema, eu conto testemunhos, cada matéria aqui, cada capítulo, aliás, né, são testemunhos vivos de tudo que eu ativei. São 24 capítulos. E se aconteceu na minha vida, pode acontecer na sua também. Pode não, vai acontecer na sua. Basta você tomar posse. Basta aceitar. Exatamente. E hoje eu te digo, eu sou uma nova mulher, hoje eu tenho alegria, hoje eu tenho paz, eu era uma mulher arrogante, eu era uma mulher perturbada, briguenta, onde eu ia eu arrumava confusão, era espiritual, né? Porque o diabinho sabia, né? Vamos cutucar aqui que vai dar encrenca, né? E era sempre. Uma coisa, falando de arrogância, quando vocês depararem com uma pessoa arrogante, ela não é arrogante. Ela é uma pessoa cheia de feridas. Ela é uma pessoa cheia de dores, de mágoas e de traumas. Essa arrogância é uma capa. Essa arrogância é uma capa que a pessoa usa como proteção. Então, eu peço para os teus telespectadores que, quando depararem com uma pessoa arrogante, abrace-a, dê amor, que ela vai ser desmontada. Ela precisa de amor. Ela não é arrogante. É uma capa. São as feridas que existem dentro dela. E sabe, Jaiminho, eu também comecei a escrita. Eu peguei na época, há anos atrás, um caderno e uma caneta. Porque dentro da psicanálise, que eu sou estudante de psicanálise clínica, né? O escrever ajuda a cura. Falar, né? Você falar a tua ferida, não guarda,
sabe? Tenha uma pessoa que você confia, ou o teu pastor, ou uma amiga, ou, sabe, ou uma psicóloga, ou uma psicanalista, uma terapeuta, aqui, mas fale. Porque quando você fala, você também começa a ressignificar a sua história. Mas o maior psicólogo é o Espírito Santo. Amém. Esse eu clamava e pedia para ele, para me ajudar a transformar, a me libertar desse lado agressivo que eu tinha. Mas isso era tudo revolta, sabe? E eis que tudo se fez novo. Eu nasci de novo, não nasci? Então a velha Fabiana morreu. Uau! Então agora, desta vez assim é verdade. Antes de finalizarmos, quero que tu me des... deixa eu pensar. 3 adjetivos, 3 coisas que tipo, como é que eu posso dizer? Que desde que tu voltaste para o cristianismo, desde que tu voltaste assim para o rema, a congregar na igreja, o que é que tu, assim, as 3 coisas que mais te transformaram? As tuas coisas assim que mais te transformaste? Tipo, como é que eu posso dizer? Teu humor? Sim. Transformou no meu domínio próprio, que era 0, como eu relatei. E hoje eu percebo que eu sou mesmo guiada pelo Espírito Santo. Embora, depois aqui, vocês vão ler nesse livro, tem tantas histórias aqui do domínio, vocês vão dar risada e vão chorar, mas vão rir muito também. Porque tem histórias aqui que quando eu comecei a trabalhar o meu domínio próprio, o Jaiminho é testemunha, teve situações assim, muito, né, Jaiminho? Muito que era para eu ter dado voadora mesmo, mas eu consegui manter o meu domínio próprio. Ai, meu Deus. A outra situação é a paz, né? A paz que eu não tinha. Eu era uma pessoa nervosa, era uma pessoa com ansiedade, o futuro, com medos, e eu tenho a paz que excede todo o entendimento. E a mais importante de todas, que foi desde o início, por isso que esses livros saíram, que foi o perdão. Esse é o ponto mais forte, mais importante. Uau. Porque quando você não perdoa, é como que se você tomasse veneno e ficasse esperando que o outro morresse. O perdão é libertador. O perdão quebra correntes. O perdão liberta você de tudo. E quando você perdoa, os caminhos se abrem, as coisas são transformadas. Perdão é a chave de tudo. Tanto que o Senhor diz: perdoai-o assim como eu vos perdoei. Uau. Quem somos nós para não perdoar? Sendo que nós somos tão pecadores e o Senhor nos perdoou. Amém. Uau. E onde é que nós podemos adquirir esses livros? Eu já tenho o livro O Agir de Deus na Minha Vida e Rema, a palavra que transformou a minha vida, já está na Amazon. Está também nas plataformas do Brasil e nas plataformas aqui em Portugal, através da FENAC, Bertrand, já pode adquirir também. Uau, muito bom. Muito bom. E também na minha igreja maravilhosa. Claro, Igreja Cristã Casa da Fé. Nossa, é uma igreja incrível. Mesmo, gente, olha, esse é um próximo podcast, que eu vou contar minhas andanças em Portugal atrás de uma igreja que pudesse me alimentar, e eu vou dar o meu testemunho sobre a igreja que me alimenta hoje. Uau, muito bom. Vai, terá mais. Obrigada. Primeiramente, antes de finalizarmos, queria dar os parabéns para ela, né? Obrigado. Parabéns. Obrigado, meu amor. Obrigada. Parabéns pela mãe que tu és, parabéns pela psicanalista, pela terapeuta que ela é, obrigado pela mulher dedicada que ela é. Obrigada. Quero te agradecer.
E também quero-te agradecer muito pela janta que tu fazes maravilhosa. Nossa, comida assim, ó. Eu falo ela sempre, tem que ir para Masterchef. Obrigada, eu também quero te agradecer por ter me apoiado a escrever esses livros. Obrigada. Quero te agradecer por ter me apoiado e eu concluí o Rema, coisa que eu não fazia, né? Antes, tudo que eu começava eu não concluía, e tudo que eu comecei eu terminei, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do Senhor e, claro, com o teu apoio e o apoio do teu irmão, que estão sempre do meu lado, são minhas joias preciosas, meu presente de Deus. Eu sou muito feliz e agradeço a minha nora também, que é minha intercessora, uma mulher de oração maravilhosa. Eu tenho uma família linda. Muito obrigado, Senhor, obrigado. Então, obrigada por terem escutado até o final. Este agora vai ser o encerramento, a finalização do meu primeiro podcast. O primeiro de muitos que, como eu já disse, vocês vão, nestes podcasts todos, vocês vão rir, vão chorar, vão pular, vão gritar, vão fazer tudo, mas sempre para o melhor, claro. Vai ter assim, nem dá palavras para descrever o quão bons vão ser, como pessoas inesperadas. Assim, já tenho muitos planos. Obrigado por tudo. Até à próxima. Obrigada. Tchau. Obrigado, meu amor.